Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. E municipários ocupam a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. De lá não saem enquanto o Executivo não apresentar uma proposta que lhes agrade. Pois Bolsonaro vira réu por dizer que Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Alguns dos destaques das notícias que marcaram este dia de hoje aqui no estado, no Brasil e algumas até do mundo. Está entrando no ar aquele programa que leva até você todo este noticiário, com pitadas de um pouco de bom humor, um pouco de mau humor, depende de acordo de como está batendo o vento, para que lado está batendo o vento. Mas hoje o Atualidades Pampa vem com cores diferentes. Derramaram uma tinta na bancada do Atualidades Pampa e as cores estão bem diferentes. Você quer saber por quê? Então fique conosco, não saia daí. Nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul e já no início do programa você vai saber que cores são essas que estão aqui pela bancada do Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Olá. Olha, eu tô com uma franja meio de abobada, assim, mas daqui a pouco vai passar. Cabelos novos, ideias novas também, Sofia Cavedon. De novo meus cabelos? De novo, mas olha o que aconteceu. Passou por baixo de uma obra e caiu uma tinta. Tem vermelho, tem tudo. Não, Eu já sei. Se vingou do cabelo coxinha da semana passada, entendeu? Radicalizou. Semana passada eu tava na bancada contigo. Foi no início da semana. Exatamente. Então. Ai, tá bonito. Gostaram, né? Que agora ele tá, olha, de dia inteiro de municipários. 2 reuniões de negociação, vim direto da Câmara de Vereadores. Então Que não resolveu nada. Vai virar a rainha dos municipários. Que os municipários... Veja, hoje é o 8º dia de greve. 8º, nós conseguimos uma reunião hoje. Sim. Depois de 8 dias que eles tiveram só na terça passada a primeira reunião. Aí primeiro falta, assim, mais traquejo da prefeitura, vontade política, diálogo, né? Então nós tivemos os vereadores ontem, receberam os municipários de novo. E hoje teve reunião às 9h30, saiu com uma grande expectativa que às 1h30 da tarde teria um avanço, porque os municipários fizeram uma contraproposta. Aí o governo veio sem nada, talvez com uma perspectiva, se melhorarem as finanças lá para dezembro. E aí a categoria fez a assembleia ali mesmo, ia para o centro de eventos, não, fez ali mesmo e decidiu que esperaria avançar a negociação ali na Câmara. E eu acho que está bem, os vereadores estão lidando bem com isso. O presidente Cássio lidou bem com essa situação, já entramos em contato com o prefeito, com o vice-prefeito. Vamos ver se amanhã a gente consegue uma reunião com mais efetividade. Eu estive ontem de manhã na Secretaria Municipal da Fazenda e esta notícia de que o governo só começou a negociar há uma semana não condiz com o que me afirmou a assessoria da Secretaria. As negociações com os funcionários começaram em maio, com uma ampla exposição em torno do principal problema da Prefeitura, que hoje é a queda na arrecadação. Começa na queda da arrecadação do governo federal, que não recebe o chamado Fundo de Participação dos Municípios, caiu a arrecadação do ICMS e caiu também o recolhimento do ISSQN. Tudo consequência da recessão, que é a mais forte que o país viveu nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, os funcionários estão no seu pleno direito de exigir, só não podem impedir que a FASC dê atendimento, que haja repasse do lixo, porque isso é saúde pública. Não pode fechar órgãos. Se ocupar a Câmara Municipal, com todo o respeito que eu tenho à Câmara, eu tenho um profundo respeito pela Câmara, foi o primeiro setor em que eu fiz cobertura de jornalismo, aprendi a fazer jornalismo ali, com todo o respeito. Se ficar ocupando lá, não vai ter. Eu acho que é um lugar bom, tem que ocupar mesmo.
se necessário até... Mas eu queria saber o seguinte, Nós estamos vai ter gente igual. peladona outra vez? eu acho que sim. Vamos fumar maconha lá dentro, vamos tomar cachaça. Mas não sou eu que estou dizendo, foi o Ministério Público, as fotos mostraram, tinha gente peladona. Bom, eu espero que seja outra turma, porque a última turma que invadiu lá ficou peladona, fumou maconha, tomou cachaça lá dentro. Tá frio. Quem vai tirar a roupa? Eu acho que não façam isso. Vitorino, Tá frio. só trazendo um elemento que é importante. Sabe como é que é economista? Economista, eles nunca abrem bem o jogo para nós. Na verdade, nós temos um dado Tá aí, sério, o Manteiga é um exemplo. sério, concreto, de que nesse primeiro trimestre... Palácio é outro exemplo. Primeiro quadrimestre, Burdi, acho que tem que voltar lá na Fazenda, primeiro quadrimestre de 2016, a receita municipal cresceu 14,75 em relação ao primeiro quadrimestre de 2015. Mas esse não é o problema, que a gente sabe que não é um ano de crescimento. O problema é que a prefeitura não se dispõe hoje eu propus isso, olha, Melo, na reunião de negociação. Bom, não dá para pagar agora, vai melhorar um pouquinho só maio, mas vai pagar em dezembro e faz uma meta de enxugamento. Porque o ano passado, eu já falei aqui, foram dadas gratificações fortíssimas para altos salários. Não aplicam o teto salarial. E o teto salarial a prefeitura poderia aplicar, sim. Hoje, inclusive, foi confirmado. Falta vontade política e coragem de enfrentar os altos salários. Então, nós achamos que dá para reduzir CC, que deixamos 500 e hoje tem 1.000. Então, assim, a prefeitura precisa não só pedir sacrifício aos municipários no ano de crise. Ela pode diminuir as gratificações altíssimas. Vou falar para vocês, lá na Secretaria de Planejamento, tem 60 funcionários que agora foi renovado e incorporado na aposentadoria, que recebem 7.000 e 8.000 reais de gratificações. Foi publicado isso no Diário Oficial no meio da greve. Essa informação que a senhora dá, de que a prefeitura teve superávit, deve ser a única prefeitura no estado do Rio Grande do Sul, crescimento da receita no primeiro quadrimestre. Não, a senhora tem que descontar os 11% de inflação. Agora não é taco a taco. Agora é uma não, isso é estudo dos economistas da Câmara. Eu vejo a vereadora Sofia Cavedon sustentando tecnicamente o engordamento do Diário Oficial, coisa e tal. Engraçado, o seu Tarso engordou o Diário Oficial. A Dilma e o Lula engordaram o Diário Oficial. O Porto Alegre não recebe os repasses do Fundo de Participação do município porque a dona Dilma, a turma da dona Sofia, quebrou o país. Aí ela vem aqui agora e diz, não, porque nós precisamos dar um aumento, precisamos entender, porque a arrecadação do município... A Sofia não faz assim. Não confere. Não faz assim. Vamos, primeiro não confere. Confere. Porque o Tarso, eu conversei com brigadianos domingo, tá? Preocupada que ele estava... Como é que os brigadianos são? Nossa, com essa situação de violência. Eles estão recebendo uma lei que foi negociada há 10 anos, recuperando a inflação direitinho. Pelo menos isso está acontecendo com os brigadianos no Estado do Rio Grande do Sul. Então não se criou privilégios no Estado do Rio Grande do Sul. Se tratou bem o funcionalismo público. Não se criou. Que não reconheceram. Sim, mas tratar bem o funcionalismo público, tratar bem o funcionalismo público é tirar dinheiro do bolso do cidadão que já não tem mais o que contribuir em impostos. É investimento, Vitorino. Então, Isso é um e-mail, pagar bem um professor é investimento. Isso é uma bobagem que a esquerda patrocina, dizendo que temos que arrecadar mais imposto para aumentar o funcionalismo público, para aumentar a presença do poder público. Isso é uma bobagem. Isso quebrou Venezuela, quebrou Bolívia, quebrou todos os países comunistas do mundo e vai quebrar também o Brasil se continuar a prevalecer essa ideia. Quem aumentou o imposto foi Sartori, só lembrando. Olá, Magda! O programa voltou a ficar muito bom. Andava trocando de canal. Opa! Tu dispensas elogios. A Sofia consegue sempre, com simpatia e educação, tentar defender o indefensável. Saiu do ar aqui o meu 7º elemento. Eu vou só trocar. Chiado. É só para não ficar chiando no meu ouvido. Eu tenho outro aqui. Deixa eu terminar de ler aqui. O Marne sempre com suas pílulas de almanaque. É um gentleman. O Armando Burdi e o Vitorino formam hoje a dupla dinâmica do jornalismo e inteligência juntos. E a Carla e o Chicão oxigenam o programa. Só peça ao Vitorino para não usar mais o termo neologismo, totalmente fora do contexto. Abraço a todos, Adriana. Dona Adriana, a senhora... Não briga com a dona Adriana. Então eu vou citar para a senhora o que é neologismo, dona Adriana. A composição da palavra neologismo
induz ao entendimento de que você pode criar uma figura que se assemelha àquilo que você quer dizer. Você não precisa dizer necessariamente com termos explícitos. Você pode criar um neologismo, ou seja, uma composição hermenêutica que induz aquilo que você quer falar. Tá certo? Isso é neologismo. Se a senhora não concorda com a expressão neologismo, eu acho outra palavra, mas ela é absolutamente adequada quando eu quero criar uma figura de linguagem que se assemelhe àquilo que eu estou querendo dizer, tá bom? Ou seja, ele não aceita. Já a Rosita Fernandes foi direta e disse o seguinte: graças a Deus o Vitorino voltou de onde nunca deveria ter saído. Do lado do Chicão. É, mas ele vai voltar pra lá depois. Depois ele vai voltar pra lá. Olha, eu estive domingo... Nem assim o Chicão se manifestou. Precisa enviar um e-mail ao presidente da Rede Pampa. Olha! Pediu o quê? Preciso mandar um e-mail ao presidente da Rede Pampa. É o que diz aqui o seu Luiz. Pode informar o endereço do mesmo? Olha, o que eu posso lhe dizer... que Orfanatrof 711. O endereço manda para o SAC, que é o sac@pampa.com.br. É o único e-mail que eu posso lhe dizer, senhor Manda com cópia, Luiz. com cópia para gustavo@pampa.com.br. O nosso ícone da modéstia. Isso. Dona Magda. Não, uma coisa, minha amiga, tu acabaste não dizendo por que tu coloriste os teus cabelos. Não, então, eu resolvi fazer uma brincadeira um pouquinho mais ousada. Legal, mas ficou mais divertido. O Chicão acabou de elogiar. Rejuvenesceu, então assim, mas eu já vi. Ficou mais jovial. Os mais velhos do que eu não gostaram, os mais novos do que eu gostaram. Então, eu sou mais velha que tu, eu gostei. Como eu curti, então... Vocês gostaram? Eu sou mais velho, não gostei. Eu gostava do mais velho. Eu gostava... Tu gosta do coxinha, do cabelo coxinha. Eu gosto do cabelo dela natural. Eu também gosto desse natural com essa cor. Eu não, gosto do natural sem a cor. Eu gostei dos dois. O cabelo do eu gosto dos dois. Bacana que a gente pode se inventar, né? Eu acho que isso aqui é bacana. Deixa eu falar em inventar, mandar aqui um recado pro Chicão, olha só. É que domingo eu estive no BRIC, era uma atividade dos municipais. Quero dizer aqui pro Atualidades que é um encanto, as pessoas, os antiquários, o pessoal das plantinhas, o pessoal dos livros, todos assistem o programa. E este especial, o Daniel se chama, ele mandou pra ti, ele te conhece, é do Retrofit, o pirata. Eu sei quem é. Eu acho que o Chicão conhece, eu gosto lembra? muito de coisa retrô. Esse casaco eu comprei no BRIC. Esse é um casaco Teva dos anos 80, porque a gola é bicuda. Hoje o moderno é redondo. Bem diferente. Isso aqui dá um ares assim, bem antiquado, velho. Eu acho legal isso. Curto pra caramba. Não, olha, um abração pro povo do Dona Magda, Boa noite, Magda. Eu sou um telespectador fiel deste programa, mesmo às vezes. Gosto. Calma. Não posso. Não, tu podes falar só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu sou um telespectador fiel deste programa. Tu está te exibindo só porque o Gustavo Vitorino está do teu lado, porque tu não é assim revoltado. Mesmo às vezes não concordando com alguns posicionamentos dos seus integrantes. O programa está cada vez melhor, especialmente com a participação da Sofia. Atenciosamente, Dilon Camargo. Pois não, senhor Marlon? Eu gostaria de falar a respeito do senhor Marcelo Odebrecht. Pois não. O cidadão, quando foi preso, ele é um homem importantíssimo, milionário, bilionário, trilionário. Tem até banco no exterior que usavam lá para fazer os transplantes financeiros, tá? E o senhor Marcelo Odebrecht fez uma delação premiada, está fazendo, e as primeiras falas, digamos assim, serão divulgadas a partir de amanhã ou nesta semana ainda. Eu só queria ressaltar que o senhor Marcelo Odebrecht, dono de uma empáfia e de uma soberba, tratando as pessoas, quando ele chegou na carceragem lá de Curitiba, com aquele olhar, eu sou milionário, ninguém mexe comigo, não sei o que e tal. Hoje ele já caminha com as mãozinhas para trás, assim, de cabecinha baixa. Eu vou fazer a delação, então eu vou contar tudo. Eu estou muito curioso, acho que está todo mundo curioso para saber o que ele vai... Mas ele já fez algumas declarações, inclusive o nosso telespectador, que está sempre muito atento, que é o Eugênio Carlos, ele já mandou até um e-mail dizendo: Odebrecht abre a boca, Dilma não tem nada de honesto, já negociamos a propina, fim da hipocrisia, porque ele já fez alguns comentários, sim. Já deu data e lugar onde ele conversou com a presidente licenciada Dilma Rousseff, onde ele disse: olha, a coisa está ficando
tá chegando perto, não sei o que, né? Então... Eu quero ser coerente. A minha posição em relação à denúncia do senhor Marcelo Odebrecht é a mesma do seu Machadinho lá. O seu Machadinho saiu atirando para todo lado. Muito bem, ele pode atirar para todo lado, ele tem que provar. A mesma coisa do seu Marcelo Odebrecht. O seu Marcelo Odebrecht diz que ele era o caixa 2 do PT, coisa e tal, ele vai ter que provar. Mas a delação... Uma coisa é sair aqui, né? Mas a outra coisa é provar. serve exatamente para isso. Não se leva em consideração uma delação apenas pelo depoimento da pessoa. Exatamente, tem que ter robustez da delação, tem que ter documento, tem que ter alguma coisa complementando. Então, o domingo completou-se 1 ano da prisão do Marcelo Odebrecht. 1 ano. Meu Deus. O cumprimento de pena no Brasil só pode existir através de uma sentença. Não tem sentença nenhuma. É uma prisão. Veja como mudou. Isso é impressionante. Como mudou. 1 ano, um dos empresários mais poderosos do país e competindo entre os maiores empresários do mundo. Teve aquele episódio, né, que ele tentou atrapalhar a investigação e aquele bilhete que aconteceu dentro. Então não tem mais a história do crime do colarinho branco. Né? Não tem mais. É que tem uma encruzilhada jurídica aí muito interessante. A lei permite que você determine a prisão cautelar em defesa do processo. Ou seja, a prisão para preservar o processo. O problema é até que ponto você compromete um processo com uma conversa telefônica ou com algum tipo de decisão que você tome que não afete diretamente o processo. Por exemplo, eu acho que não existe nada mais escandaloso do que você dar uma nomeação de ministro em branco para alguém para colocar a data e assinar quando a polícia bater na porta. Não é mais. Essa é a mais é o mais escancarado ataque a um processo que pode haver. E, no entanto, ninguém pediu a prisão da dona Dilma, ficou tudo certo. Agora, o seu Marcelo Odebrecht, ele está preso para preservar o processo. Então, o que acontece daqui por diante? Ele vai, a partir da delação premiada que ele fizer, e o conjunto de provas que ele construir, porque não adianta chegar lá e dizer, eu dei dinheiro pro fulano, dei dinheiro pro Chicão, dei dinheiro pro Mário, tem que provar. Eu não recebi nada. Mas olha aqui, aí tem uma outra encruzilhada jurídica, porque a questão da presidente Dilma, que todos escutamos o áudio, é exatamente isso que tu falasse, só que ela foi feita depois fora do horário. Às 11 da manhã, o próprio Sérgio Moro tinha determinado que escutas não poderiam mais ser feitas. E essa escuta foi feita à 1 da tarde, por aí. Então, essa escuta foi feita depois. Então, existe uma irregularidade quanto à formatação da escuta. E aí a outra encruzilhada jurídica, não se pode usar essa determinada É a prova ilegal, né? E aí, então, o que aconteceu? Aí a decisão do Supremo foi que esse processo, então, está afastado, não pode, aquela gravação não vale. E aí, então, foi remetido para o juiz Sérgio Moro a questão do Lula, porque se desvinculou da presidente Dilma. Esse negócio me lembra o Chicão que disse um negócio muito inteligente, o que é uma e na sequência uma realidade. O Chicão disse um negócio muito inteligente. O sujeito chega em casa, pega a mulher dele com outro cara, ele fica bravo e quer saber quem é que abriu a porta. Quem é que abriu a porta? A culpa é quem abriu a porta e a culpa é do sofá. Mas tem um detalhe importante, que vocês devem ter comentado aqui, né? Logo que foi de volta para o Moro, foi afirmado que não há razões para prender Lula, né? Na sequência da volta do processo. E acho que é importante a gente lembrar também que essas prisões, eu também estranho, viu, Mari? Independente... Mari, desculpa. Não, é uma honra ser chamado de Mari. Desculpa. Mas eu sou estranho porque outros, para mim, influenciam muito mais no rumo da Lava Jato, como ficou provado em todas as escutas da cúpula do PMDB. Todas, ninguém foi preso. Nem o Cunha, que fez a palhaçada que fez hoje, que deram 1 hora para ele de televisão, da Assembleia. Nem ele foi preso. Transmitiu ao vivo. Nem ele foi preso. Então é discricionário demais. Eu acho que tem que estar respondendo, tem que estar preso, tem que estar com os bens. Principalmente, não precisa nem prender, pega e congela. Captura todos os bens. Captura os bens. Ele tentou atrapalhar a investigação. Agora, um só, o outro não. O Marcelo Odebrecht tentou atrapalhar a investigação. E continuou preso, porque essa é a lei. Agora, para sair da prisão... Duas observações. E a cúpula do PMDB? Eu tenho muito apreço pelos nossos telespectadores, que são atenciosos, atentos,
Boa noite, Magda e bancada. Os punhos da blusa da Sofia, por favor, mostre os punhos da blusa da Sofia. Não são os punhos, essa é uma outra... Não corrija ele conhece? Faça Gustavo Vitorino, não corrija o nosso telespectador. Punho sem blusa. Os punhos da blusa da Sofia combinam com a gravata do Burdi. Estão de parelha hoje. Abraços, Helena. Olha que lindo. Helena. Pareja. Interessante isso aqui. E eu gostaria de perguntar aos senhores o que eu disse ao ler o e-mail do nosso telespectador Dilon, que ele me pede de que diga o nome dele correto. Eu chamei ele de quem? Acho que é Dilan. É claro, ele não é Camargo, ele é Camilo. Não sei se foi Camargo. Deve ser. Pode ser. É Dilon. Camilo, perdão, é um ato falho desta que vos fala, que se chama Magda e hoje não comeu banana, comeu mamão. Então isso acontece. Quando Magda não come banana, come mamão, erra. Tá? Mas é interessante que nesse... Banana faz falta. Eu acho que cada dia fica mais claro o problema sério do financiamento empresarial de campanha que encerrou. E essa primeira eleição que não terá. Porque até Eduardo Campos, que quase vira herói, né? E o PSB e talvez até a Marina, agora tem uma organização, um grupo criminoso, essa é a notícia de hoje, né? Identificado na compra do jato que caiu. Então, um tema muito grave. Como é que é o negócio do Eduardo Campos? Mas isso já era a crônica da morte anunciada, né? Isso desde o início só foi investigação, agora veio... Mas é dos empresários que passam dinheiro por aqui, por ali, por lá e financiam as campanhas, as mobilidades. De todos. E eu estou dizendo, isso é uma questão seríssima que o Brasil deixou a corrupção entranhada. O Santana, esse recebeu 11 milhões de dólares naquele banco que foi criado pela Odebrecht. O publicitário. O Bunlai é aquele, o bombeiro, sei lá o quê, diz que o dinheiro, os 12 milhões... Mário tem razão. Tem uma outra coisa que extrapolou completamente. Esses publicitários. Gente, a Dilma hoje dizendo que realmente encontrou o Marcelo Odebrecht, que ela não pediu doação, não, que isso não entrou na pauta, bem, ela respondeu, e que disse que todas as doações são legais e foram declaradas. Mas o que ela disse? Que ela pagou 70 milhões para o João Santana. Então vocês procurem só lembrar o que eram os custos dessas campanhas e esses publicitários. Porque a maior conta... E sempre foi assim, A maior conta é a produção de televisão, de todas. De todos. De televisão, marketing. Todos estão citados, todos têm... Cheguei à conclusão que os culpados pelo debacle do país, então, são os empresários e os publicitários. Não, o publicitário... Mas ela não disse isso, Vitor. Eu estou dizendo. Mas olha, eu muitos são corruptores. Pela primeira vez estão sendo presos corruptores. Eu acho que tem um aspecto ético aí. Claro que os repórteres estão permanentemente em busca de informações, tem fontes. Agora, lançar uma dúvida em relação... Tudo pode. A Marina pode ter irrigado chapa, Campozinho. Pode. Quando tem pode no título... Na faculdade eu sempre disse, olha, não pode. Talvez tudo pode. Mas alguém um monte de gente presa. Mas essa é uma operação com muitos presos. Não, eu não estou negando. Mas eu acho que quando a notícia envolvendo o nome de um governador que morreu durante a campanha, eu acho do ponto de vista ético, um negócio reprovável. Eu acho que tinha que preservá-lo, ele não tem condições de se defender. E aí, daqui 6 meses, vão chegar à conclusão, não, houve engano, aí não repara mais. Mas aí essa não é uma delação premiada, isso foi uma operação... Não, eu sei que foi uma operação muito estruturada, 200 agentes prendendo não sei quantos. Diferente da delação, eu disse que dá, né? E até hoje não botaram na cadeia que mandou matar o Celso Daniel, hein? Pois é, né? E o Toninho do PT. Mas você se esforça, hein? Não tem como, né? Não, mas é que vai sair também o urso dessa história. É possível, essa história do Celso Daniel vai sair o urso, que ainda não saiu, ainda de estar... Queria que identificasse que assassinatos que fazem todo dia na periferia e ficam impunes. Deixa eu te dizer uma coisa assim. Isso que o Burdi está falando e que os guris estão falando aqui, é assim, ó, eu tenho assim, ó, alguns e-mails aqui que as pessoas me cobram assim, pede para ela falar do não sei quem, pede para ela dizer do não sei quem.
Por que que uma pessoa detentora de um cargo, por que que ela não fala nisso, por que que ela não fala naquilo? E eu também não vou te perguntar. Eu acabei de falar da Odebrecht. Entendeu? Porque eu não vou fazer tu dizer coisas que também não cabem. Eu não vou botar na tua boca coisas que eu também não diria, entendeu? Senhora Magda, Tem que responder tudo, recebi hoje um e-mail que eu copiei da senhora Clarice Mariel, que gosta muito do programa, não perde o programa, cumprimenta a bancada, e ela gostaria, disse que não tem o e-mail do Chicão, motivo pelo qual pediu que eu fizesse a gentileza. Uma coisa muito CPF, só muito WhatsApp. Muito CPF, meio, já clonaram meu e-mail. Tá, bom, sai uma lista dos points mais destacados do mundo. É uma lista. Tá? Chicão está aí. Eu queria, o que a dona Clarice está pedindo é que tu faças uma avaliação. Onde é que tu morarias? Eu? Kensington Palace Gardens, em Londres? Não. Ou na Avenida Princesse Grace, em Mônaco? Boulevard do General de Gaulle, em Cap Ferrat, na França. Le gusta Cap Ferrat? Moraria em Mônaco, na frente do Hotel Paris ali. Chemin de Route, Genebra. Acho muito velharada. Essa avaliação que a dona Clarice quer. Eu acho Monte Carlo o lugar mais fashion do mundo. Monte Carlo é um castelo de fadas, porque só tem milionários, não tem gente desempregada, só tem gente bonita, a segurança é total, é festa o ano todo e todo dia é cassino. E alguns gastando dinheirinho roubado aqui no Romazino. Mas... Tipo o Cunha e a família dele, que foi nesses castelos que andaram. E o filho do Lula? Mas andavam nesse castelo, o Cunha e as famílias. Deixa eu terminar a lista aqui em respeito à dona Clarice. Vamos finalizar as apreciações de Chicão Tofani. Romazino, Sardenha, Itália. O melhor mar que tem no Adriático e no Mediterrâneo. Costa Amalfitana é melhor. Fifth Avenue, Nova York. Ele gusta? Muito São Paulo. Tem que andar de gravata, muito yuppie. E para finalizar, dona Clarice, que é a sua apreciação sobre viajado, né? Sobre Avenue Montaigne, Paris. Eu acho que Paris é Montaigne ou Montparnasse, a avenida? Não. Ela descreveu aqui a Avenida Montaigne, Paris, França. Conhecida por ser o centro da alta costura francesa. Mas, Burdi, Paris, as pessoas têm uma imagem de Paris da década de 70, 80. Hoje, Paris, 60% é imigrante. Paris é uma grande cidade árabe. Ela perdeu aquele charme francês, do francês de baguete, saindo da padaria. Paris ficou um pouco na Belle Époque. Na Avenida Montaigne morou Marlène Dietrich. Posso falar de Paris um pouquinho? Ele gosta muito. S'il vous plaît. Não, eu só gostaria. Vocês falaram muito de Paris, eu me lembrei de um grande personagem da história da República Francesa, na época o imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, no fragor da batalha de Austerlitz, um dos generais de Napoleão pergunta a ele: e agora, meu general, o que é que vamos fazer? Ele respondeu: nunca foi tão difícil decidir-se. E assim é a vida da gente. Decidir-se. Decidir. Você não se decidiu. Onde é que você moraria? Em Mônaco, eu falei. Mônaco. Olha aqui, Marcelo, nosso telespectador de Cachoeira do Sul, ele diz o seguinte: não vivi a ditadura militar, mas vivo a imposta pela criminalidade. Ai, como era Quero bom. perguntar, quem vivenciou ambas, qual a pior? A pior é que nós estamos vivendo. É verdade. A ditadura militar tinha a ordem, tinha a moral. A ditadura militar era ruim para comunista, para esquerdista, aguaceiro. Aí era ruim. Agora, para as pessoas de bem, que trabalham, os empresários, a ditadura militar é um sonho. Mas eu não sei por que essa peste que comunista é arruaceiro. Por quê? Eu não sou comunista, mas eu vou ver o filme Reds. Não, vou ver filme. Vê com o Arlen Beach, tu vê a história da Revolução Bolchevista. Também. O que eu acho que a gente não tem noção do crime da violência que acontecia sem ser a violência de Estado na época da ditadura militar. Porque além da repressão, da censura à arte, à música,
das prisões arbitrárias sem julgamento, sabe o que tinha? Muita censura do que os jornais podiam ou não podiam publicar. Então, nós não sabemos de corrupção na época, agora alguma coisa já aparece, muito menos da violência, porque a violência não se inventou. Sofia, não se inventou de uma hora para outra. Militares, então, era muito pior antes. A nossa ditadura foi a mais branda da América do Sul, não morreu 500 pessoas. Não, é pior. Claro, se tivesse morrido já era tudo. 268 é muito pouco, se no final de semana morre no alemão. Não, numa coisa, o Chicão tem razão. Foi muito mais violento na Argentina e no Uruguai. Muito mais, mas aqui foi violenta, como eu tô com o Burdi. Tô com o Burdi. Morresse 10 segundos. 10 segundos. Não, você pode eu gostaria de saber qual é a família do presidente militar que ficou rica. Nenhum. Figueiredo terminou duro. Eu almocei com ele 2 vezes no Rio de Janeiro. Gente, vocês não sabem que as pensões das esposas, se elas casavam de novo, o marido seguinte ficava com a pensão? Eu sei de situações que tem até hoje pensão. Isso não dá para negar. Não existia. Não temos exemplo. Essas pensões acabaram. Todos juntos não funciona. Deixa só um pouquinho. Deixa a Carla falar, que ela não falou até agora. Não tem. Eu acho que o Chicão tem razão. Eu não gosto nem da ditadura, nem da situação que a gente vive hoje. Eu acho que não poderia ser nenhuma coisa, nem outra coisa. Correto. Agora, realmente, a história dos militares, do enriquecimento, dessa ganância que se tem hoje, não se tinha naquela época. Não existia. A gente realmente vai buscar na história e não vê nenhum que enriqueceu com isso. Ou se tem um ou dois, não sei, mas a gente não tem essa... Todos, praticamente, que chegam no poder, de certa forma, acabam enriquecendo, né? Acabam usando a coisa pública como se deles fosse. Eu acho que essa diferença realmente existiu. Mas eu não concordo que tenha que voltar à ditadura. Entendeu? Eu não Mário gosto. Beasa, que viveu praticamente todos os regimes, terminou duro. E chamou ele de o ministro da tenente-coronel Antão Schwartzbach, do SMI, terminou duro. Para aí, cara. Agora, qualquer deputado que vai lá, do PSOL, faz horrores lá, tem dinheiro em Miami. Posso falar de uma coisa boa que você pode... Acho difícil. Bom, vamos não lá. é meu partido. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Eu quero contar para vocês que a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega. Por apenas R$15 por mês, por 3 meses no combo multi. Exatamente isso. São só 50 centavos por dia e ainda você ganha um ponto adicional extra em instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, número 1111, no Menino Deus. Ou ligue para o 0800 200 0901. 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição. Fala, Chicão. Eu queria mostrar, em homenagem a Gareth Bale e ao País de Gales, tem que tirar a Gola fez uma camisa especial para usar amanhã. Muito obrigado, Só um pouquinho. Tem que tirar o tamanho de James Bond, 7,5. Olha, pra mim essa camisa? Não. Sabe? E o País de Gales, que quando Roma invadiu a Grã-Bretanha, criou a muralha de Adriano. Olha que lindo. Ai, que cor maravilhosa. É um vermelho marsala. E é nova, hein? É nova, tem cheiro de coisa. É para usar amanhã, homenagear o País de Gales, está fazendo uma performance muito grande na Eurocopa 2016. É amanhã que eu vou tirar uma selfie contigo. É amanhã. Todo mundo viu. Então, mas daí nós não entramos na selfie. Mas é que... E ela veio com o pau de selfie. Não, eu preciso trazer. Eu vou trazer o pau de selfie. Vamos lá. Boa noite, amigos deste inestimável programa. Dona Magda, gostaria de saber com o senhor Burdi se o governador concretizou a venda da folha de pagamento do funcionalismo público junto ao Banrisul. Sim. Pois foi. É? Sim. Então, por favor, mas explique. hoje foi Que um horror. 12 mil funcionários. Sabe o que aconteceu? Sim. Primeiro, o Banrisul descontou o salário que eles tinham, o 13º que eles tinham tirado de empréstimo por orientação do governo. Tirou primeiro. E não entrava o depósito. Quem pergunta Aí foram isso? pro cheque especial. Quem pergunta isso, Burdi? É o Luiz Olavo Pereira de Alvorada. Sim, tudo certo? O depósito foi feito tudo certo. Tem um trâmite. E agora a folha de pagamento é do... Eu tenho uma pergunta para o Burdi também. Fala, Burdi, o meu colaborador, o Carlos Silva, que é um empresário, ele disse o seguinte, que regime militar é uma coisa, ditadura é outra.
Tu concorda ou não? Não, normalmente o regime militar é uma ditadura, porque sistematicamente fecha o legislativo, se bem que o nosso foi fechado em alguns momentos, e dentro do próprio regime militar há figuras que defendem a volta à democracia, porque o golpe de 64, ele foi realizado prevendo já eleições em 65, e aqui eu vou dar um testemunho do que registram os livros, do que registram os jornais, a história. O presidente Castelo Branco, que substituiu João Goulart, chamou o senador Daniel Krieger, que era um homem de confiança do novo regime, e disse: você vai ser o meu sucessor quando terminar o meu mandato, você assume a presidência. E o senador disse assim: me honra muito, presidente, que o senhor tenha tomado essa decisão. A decisão não é minha, a decisão é do poder. E o senador perguntou: e as eleições, quando vão se realizar? E o presidente disse: não vai ter eleição, vai ser uma eleição indireta pelo Congresso. Então, muito obrigado. Eu só assumo a presidência se for pelo voto popular. E o regime militar que não fecha o Congresso e não fecha o Senado, ele não é uma ditadura? Alguns tiveram integridade. Bom, deixa eu ressaltar. O senador Daniel Krieger era avô da Carlinha. Eu acho que na graduação para cá, para lá, mata 700, mata 200, matou um já sem julgamento, meu amigo. Porque uma das características do regime ditatorial é que regime castrista. O primeiro, porque regime de exceção, não valem mais as leis. O judiciário desaparece. O judiciário perde a capacidade de autonomia, de soberania. Agora, montar com o legislativo uma forma, uma farsa, é muito fácil. Exceção a alguns que resistem e são caçados sem nenhum julgamento. Quantos foram caçados, só para não ir muito longe, quantos foram caçados aqui na Assembleia Legislativa entre 65 na e Câmara 68? Aqui também. E Câmara Municipal também? Então, o que caracteriza a ditadura é o regime de exceção, porque o Executivo se sobrepõe, aquieta, toca pela força das armas, instala a lei. E às vezes nem são necessárias as armas. Então, nesse raciocínio, o governo PT é um governo de ditadura. Não houve alternância do poder nos últimos 16 anos, não é? Pode ter ditadura de esquerda. Mas foi o voto. Foi o voto. Eleições. Eu acho que o que tem votos lá também, tiraram. Eleições, existem governos, imprensa livre, eleições. Por falar em liberdade, Congresso, eu quero fazer uma referência. Só vamos diferenciar, quero escrever para diferenciar. Há 3 semanas, aqui no Atualidades Pampa, eu referi uma iniciativa que aproximaria a Ordem dos Advogados do Brasil da Associação Rio Grandense Imprensa, através da formação de uma comissão com vistas à defesa da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Tivemos riscos, eles podem voltar, e hoje, no final da tarde, houve uma reunião com a participação na sede da OAB. A ARI, que é a Associação Rio Grandense Imprensa, foi recebida pelo presidente Ricardo Breyer, presidente da OAB. Participaram da reunião o presidente da ARI Batista Filho, o vice-presidente José Lino de Souza, e eu também participei. Então, ficou acertado um convênio que será assinado em meados de julho. A OAB e a ARI se unem. É uma iniciativa pioneira no Brasil, que acredito será seguida. Nós vamos discutir dano moral, indenização a veículos que muitas vezes fecham, sobretudo em municípios do interior, dadas as sentenças que são draconianas. Nós vamos discutir o direito de resposta. Eu acho que está surgindo um bom instrumento para a defesa da cidadania através desta união entre OAB e ARI. Agradeço mais uma vez ao presidente Breyer que nos recebeu. Eu gostaria de falar da aviação, fazer uma digressão, falar da aviação brasileira que está vivendo um dos piores momentos da sua história. Nos últimos 5 meses, a aviação doméstica brasileira perdeu 3.200.000 passageiros. As empresas estão de mal a pior. E no Congresso está passando um projeto em que as empresas internacionais poderão ter 100%... Já foi aprovado, às 4 horas da tarde. 100%
das ações dessas empresas poderão ser compradas por empresas estrangeiras. Então, nós não teremos mais empresas brasileiras, porque as brasileiras já estão sofrendo, já estão acabando, já estão terminando. Com esta autorização da entrada das grandes empresas, American International, United International, Continental Airlines e todas essas, eu só estou falando das americanas, que são potentes, tem lá no deserto do Mojave, lá na Califórnia, tem milhares de aviões lá parados, lá naquela região, porque lá não tem umidade, etc. Virão aqui para o Brasil e nós não teremos mais empresas aéreas, infelizmente, brasileiras. E me dá uma grande saudade da minha querida Varig, da Cruzeiro do Sul e da Panela. Eles andam maltratando muito mais as pessoas, tem razão. As empresas estão maltratando muito seus passageiros. Eu também lamento isso, mas... Barney, mas recursos internacionais não vai garantir. Eu acho que as empresas poderá não garantir, mas o que nós vamos fazer? Elas vão começar operando assim, Vão pegar só as rotas boas. Amigo, eu quero concorrência, eu quero preço menor. Eu não quero essa sacanagem que nós temos hoje. Aí eles anunciam passagens para o Rio de Janeiro, R$99. Eles colocam 3 assentos, R$99. O resto tudo é 1.200. Aí fica aqueles cálculos mirabolantes, cálculo mirabolante, prosopopeia flácida para meu amigo, eu quero saber do nacionalismo, empresa brasileira, eu quero saber a empresa brasileira. O projeto foi aprovado hoje e quem lutou contra, os dois discursos que foram contra, os mais veementes, foi o deputado do PSOL, lá não sei o que, Araújo, e da Jandira Fegado do PCdoB. Se esses dois não gostam, eu estou adorando. Eu estou adorando. Esse é o problema. A esquerda não gosta, eu adoro. Caminha em cima, voa em cima de 3 companhias só. Etihad Airways, Fly Emirates e Qatar Airways. O resto está virando lixo a nível mundial. Eu só quero fazer uma ponderação. Já estão ficando no passado também. Porque um dos elementos do desenvolvimento da indústria nacional, por exemplo, é a Petrobras, que tem lá um percentual de 70% tem que ser indústria brasileira para insumos, fomento, enfim, elementos que compõem as nossas bases de exploração do petróleo. Isso desenvolve a indústria brasileira. Eu concordo com o Marni. Não fazer nenhuma reserva. Desenvolveu muito a Petrobras. Desenvolveu sim. Ela é uma plataforma montada na Indonésia custa um terço do preço. Aí produzido lá na Vale, não sei o que lá, 3 vezes o preço. Porque não sei porque o Vitorino não consegue me escutar até o fim, né? É difícil. Não, mas não é, Sofia. Não, Vitorino, deixa eu terminar minha frase. Atravessa que nem um avião a jato internacional. Se fosse o brasileiro, eu vou dizer uma coisa pra você, respeitaria a rota. Ele é o Fly Emirates. Respeitaria a rota. Eu só quero dizer que se nós não investirmos na nossa indústria, na nossa tecnologia, a Petrobras é campeã em tecnologia. Não, mas só investe. Quem investe, não é governo. Quem investe é o empresário que faz a medição sobre riscos, estabilidade. Mas não na Petrobras, pode ser governo, sim. Não, no caso da Petrobras, o que ocorreu é o seguinte. As plataformas marítimas que extraem petróleo do alto mar, elas têm uma vida útil de 30 anos. No Brasil, há dezenas de plataformas que precisam ser trocadas. Então, o que o governo do PT fez? Trouxe a indústria naval que estava sediada lá em Singapura, no Oriente, para o Brasil. Mas o preço aqui é o dobro. Ah, não, mas acontece que aqui vai gerar emprego. Muito bem. Não gerando tecnologia de ponta nova. Essa tecnologia não. Para extrair abaixo do pré-sal, só a Petrobras. É o delírio. Não é delírio. Passados alguns anos, poucos anos, nós viemos a saber por que essa indústria veio para o Brasil. Nós ficamos sabendo. Porque aí entrou o jogo da propina, só ganha a concorrência se pagar X para o partido, para o candidato e tal. E aí foi tudo para o brejo. Foi tudo para o brejo. Vale. Eu assisti uma palestra na outra semana sobre Petrobras. Uma riqueza imensa. Não aqui. É da indústria brasileira. Não sei qual é essa que tu disse que tu nem trouxe. Mas nós temos indústria própria. Boa noite, diz o eu estou falando construção de plataformas, vereadora. Sim, nós desenvolvemos roubaram o que podiam e o que não podiam. Não, é verdade. Atenção.
atenção, vinheta. Em alto mar, nós que desenvolvemos. Vinheta WhatsApp. Concordo com o Burt. Não, agora tu vai... Carla, boa noite. Só para descontrair um pouco a pauta do programa. Pergunta para o Chicão onde se encontram as mulheres mais bonitas do Rio Grande do Sul. Nessa bancada, quem é que está perguntando? Porto Alegre é as mulheres mais lindas que tem. E eu acho que Porto Alegre não tem uma discriminação. Você encontra uma mulher linda na Medianeira, no Moinhos de Vento, Assunção. E talvez na Zona Norte, que a mulher tem um culto muito pela beleza e academia, porque as academias começaram muito na Zona Norte, e hoje a mulher, o símbolo dela é corpo. Então, talvez as mulheres da Zona Norte são as mulheres mais lindas. Olha aqui, ó, depois de ver ele rasgar elogios a algum lugar, diga a ele que, na minha opinião, elas estão entre o Marne e o Burt. Tirei então o gato. O que houve? Elas estão... Ricardo! Tá, tu querias falar? Assim, eu tenho recebido algumas críticas aqui, por conta da discussão da maioridade penal, e as pessoas me cobram muito essa postura, e eu disse que somente 3 países no mundo têm a maioridade penal de 18 anos e o Brasil é um deles. Eu vou dar para vocês o ranking da ONU dos países mais seguros do mundo, os que têm maior índice de segurança pública. A Finlândia, que é o país mais seguro do mundo, a maioridade penal é 15 anos. A Áustria, que é o segundo país mais seguro do mundo, a maioridade penal é 14 anos. A Suécia é 15 anos. A Austrália é 10 anos. A Irlanda é 12 anos. A Dinamarca, 15 anos. A Noruega, 15 anos. A Islândia, 15 anos. E a Nova Zelândia, 15 anos. E tem alguns outros países também bem cotados, que certamente vocês entenderiam o porquê que esses países... Por exemplo, na Alemanha a maioridade penal é 14 anos. Na Argentina, 16. Na Argélia, 13. Na Áustria, 14. Na Bélgica, 16. Na Bolívia, é 12 anos. Na Bulgária, 14, no Canadá, 12, na Colômbia, 14. Mas no Brasil, 16 anos é só para jogar futebol. Não, mas tem um aqui que é para votar. Vitorino, tu viste que foi desmascarado aquele menino que foi tiroteado pela brigada, aquele que roubou um carro, que ele teria atirado, não sei o quê, depois ficou provado que mexeram no corpo, na posição do corpo, colocaram arma lá. Não, é verdade, só quero os guri roubaram o carro, o revólver, saíram atirando na polícia. Não tinha revólver. Aí o outro de 11 anos confessou que tinham, sim. O outro de 11 anos confessou que tinham roubado, que tinham trocado tiro com a polícia. Aí receberam a visita de deputados, receberam a visita dos não tinham roubado direitos humanos, receberam a visita do diabo com o carregue. No outro dia o guri mudou. Sabe o que desautoriza? O guri de 11 anos tinha habilitação. Ele é precoce. Ele é um dado. Atenção, gente, olha aqui, ó. Vitorino pega um dado para dizer que o país é mais seguro. Não, então é super seguro. Olha aqui, ó. Vamos lá. Estou dando aqui os países da ONU. Mas vamos ver a história desses países. Viu nem Moraes de A história desse país é punição. A Bolívia é 12 anos. Não, a Argentina é 14. Tudo em volta da gente aqui. E a gente é boboca de 16 que mantém esses anjinhos matando de muita simplificação da nossa inteligência. Dona Sofia Cavedon e seu Gustavo Vitorino. Extremamente repita, por favor, sofisticado e histórico. Os romanos e os celtas e os seus sacerdotes druidas, eles detectavam uma criança. O filme Minority Report, com Tom Cruise, fala sobre isso. Com 10 anos eliminavam. Porque o maior mal é da criança. A criança é a maldade na essência. Uma criança criminosa, ela vale por 10 adultos criminosos. Mas tu sabes, Ao contrário dos etruscos que procuravam os seus sacerdotes dessa mesma forma. Exatamente. Os etruscos lá na Itália faziam isso. Marne, mas olha, o conceito de infância, ele foi criado muito depois. Depois da Idade Média. Então, assim, agora que a gente tem uma construção de sujeito de direitos, infância, em desenvolvimento. Antes era barbárie. Era barbárie. Não, a gente viu. Olha, eu quero dar um motivo que eu acho que tem a violência. É a impunidade de quem pratica a violência. De quem incita a violência, que tem ira, que tem ódio, quem tem discriminação. Agora, o Bolsonaro, o Bolsonaro vira réu no Supremo por incitação do estupro. E eu já ouvi nessa bancada aqui que botaria ele para presidente da República. Eu votaria. Sou fã dele. Vamos fazer a minha culpa, né? 70% Mas ele é réu porque ele incita o estupro. Tudo é réu, Lula é réu, tudo é réu, bababá. Mas é graça. Parece o réu. Ele é graça. Mas a senhora conhece
Gustavo, explica. Mas o que ele fez é muito grave. Ele afirmou que ele estupraria. Só não estupra a senhora, porque a senhora não merece. Não disse nada disso. Ele redisse. Gustavo, ele disse. E a violência contra a mulher é a pior violência que tem. Já cansei dessa explicação. Eu vou ler o seguinte. Imunidade parlamentar. Boa noite. Mas é crime. Não chegou. O seu Fux fez essa bobagem, aceitando essa denúncia, de forma absolutamente demagógica. O seu Fux fez isso, porque ele tem imunidade parlamentar. Ele falou da tribuna. Ele falou da tribuna. Mas pode na tribuna dizer qualquer coisa. O seu Fux e a turma que recebeu essa denúncia, na verdade, estão preparando uma coisinha que todo mundo sabia que ia acontecer. Não vai dar nada pro cadeia pro Bolsonaro. Mas sabe o que vai acontecer? Não vai pra cadeia, não. Não vai pra cadeia, não. Ele vai acontecer o seguinte: o Bolsonaro vai ser condenado a pagar 10 cesta básica. E aí, só que é o seguinte: 10 cesta básica, mas é condenação. Fica inelegível. Mas tem que ficar, gente. É isso que querem, tirar o Bolsonaro. Isso não pode ser Ganharia para presidente da República amanhã. Mas como é que vai ser parlamentar? Quebrar esse país. Os empresários não querem mais ver esses Mas não pode, gente. Disse isso. Ele não pode citar o estupro. Eu concordo. Ele não pode citar o estupro e afirmar que ele estupraria. Mas ele mandou uma lei para o Congresso. Condeno o que disse o Bolsonaro. O seu Adão passa ligando para mim, estava vindo para cá, ele me ligou e disse, diz para eles que essa lei não é do Bolsonaro. Essa lei é horrorosa. Ele disse que é do Crivella. Essa da cassação. E por que tu acha horrorosa? Ele liga pra mim. É o projeto de lei do Bolsonaro. O projeto que foi emendado pelo Crivella, é o projeto de lei do Bolsonaro. E o PT não deixa ele plenário. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Duas coisas que eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu vou ter que ler. Boa noite, com todo respeito, de Sérgio Cunha. Eu só gostaria que a nobre vereadora tivesse a mesma emoção que demonstra ao falar do Cunha, que compartilho, também falasse de seu PT e seus companheiros partidários. Afinal, aponta-se um dedo enquanto outros 4 estão apontando para nós mesmos. Abraço, Sérgio Cunha. Sérgio, todos do PT estão respondendo ou presos, os que se envolveram. Então, eu não preciso falar. Eles são os únicos que são perseguidos, investigados, presos. Agora tem gente muito impune. Gente impune e um deles é o Cunha. O outro é o presidente da República. Aliás, dois que os telespectadores ministros. Que tu acuse um, enfim, fale de um e fale de outro. É que eu estou mais na defensiva aqui, que tem 6 acusando. Deixa eu explicar para você. Nós não estamos acusando nada. Não, só explico. Se tem uma bancada onde 6 acusam, e eu sou a única que posso defender, eu não posso também ficar acusando. Mas por isso. Pode saber que internamente. Dona vereadora, a senhora não é dona da verdade. Não sou. Então, graças a Deus. Mas eu não sou. Mas eles estão me cobrando que eu Não, a senhora não é dona da verdade. Mas eu não disse que está certo ou errado. Eu disse que eu tinha um papel aqui que é diferente dos outros. Eu não posso entrar na mesa. A gente estava falando desse assunto. De qual? Desse moço. Não, do Bolsonaro era necessário falar. Mas a gente não falou nada. Eu precisava falar. Mas eu só disse que ele tinha sido condenado. Mas Magda, é muito importante para mim, como mulher. Boa noite. É muito importante registrar. Toma pra ti todas as coisas que é de mulher. Não, eu só quero. Não é todas de mulher, não. É que eu só quero o seguinte: tirar uma contradição aqui do Vitorino e ele que explica. Porque a gente muda ele o voto, ele quer votar no Bolsonaro. Vitorino é contra o foro privilegiado. Já esbravejou aqui várias vezes. Aí falou aqui, a impunidade na tribuna, ele tem impunidade na tribuna. Mas a favor não tem impunidade também. E a turminha que sobe na tribuna e manda invadir terras. Isso é crime. Isso. Alô, senhores deuses do STF. Crime é você subir na tribuna e mandar invadir terra. Ou como tem aqui em Porto Alegre, vereadores que vão para áreas invadidas defender bandido, defender invasor de terra. Isso sim é crime. Isso é o MST. Vamos fazer um acordo que também incitar o estupro é crime também. Aí eu fecho. Vereadora, vamos falar da nossa realidade? A nossa realidade é o seguinte. Eu vou dar uma caneta na cabeça. O Vitorino quer ser estupado pra Calou. Caluda. Eu acho que ele foi infeliz no que ele disse. Vereadora. Boa noite.
Na época da ditadura, essa é a nossa realidade. Na época da ditadura, eu estudava à noite. Chegava em casa lá pelas 23 horas e às vezes fazia algumas caminhadas noturnas com os meus colegas pelo nosso bairro. Tente fazer hoje alguma caminhada lá pelas 19 horas em algum lugar. Minha mãe nos levava ao hospital à noite sem nenhum medo de assalto ou agressão. Ninguém tinha a casa invadida por traficantes, os alunos respeitavam os professores, os pais tinham autoridade com os filhos e eram respeitados. Que democracia e liberdade é essa que temos hoje? Abraços e boa noite. Vilnei Moraes de Pelotas. Tá certo, Vilnei. É democracia para vagabundo, que não quer trabalhar, que nem fizeram no Rio de Janeiro, onde os traficantes fizeram um toque de recolher, pararam a cidade do Rio de Janeiro, botaram os bondes, que era descer os marginal no morro, dando tiro em todo mundo. Naquela época não tinha. É que o tráfico de ditadura ou democracia? Porque aí o tráfico de drogas é um fenômeno um pouco mais recente que talvez da época do seu Vilnei, né? Vilnei. Só que eu quero dizer que a violência contra as crianças era brutal. Então, se tu fosse de uma família pacífica, que bom. Vereadora, eu quero só que a senhora distinga bem. Não pode misturar imunidade parlamentar com foro privilegiado, como a senhora tentou aqui, em respeito à verdade, em respeito aos telespectadores. Não tem contradição. Não tem. São dois institutos completamente diferentes. Mas os dois não protegem atos que a gente gostaria que não acontecessem? Não, são coisas diferentes, só está confundindo. Ué, mas o seu ídolo maior quase se esconde atrás de uma nomeação de ministro assinado em branco pela sua presidente. Eu vou falar uma coisa. Eu não gosto de foro privilegiado. Olha, o seu Davi Dias diz o seguinte... É contra o foro privilegiado. Quer falar do Bolsonaro? E o que fez o PT com o país? É esquecido facilmente? Aí não fala, né? Fez bem. Eu voto com toda certeza no Bolsonaro. Essa é a pior crise da história aqui. Mas ninguém Deixa eu ler o que o senhor Davi escreveu. Eu voto com toda certeza no Bolsonaro para presidente, sim, senhor. E não fale não sei o que na televisão, respeite os telespectadores, diz o seu David. Mas o seu David, eu até respeito a sua opinião, como dos colegas aqui. Assim, mas para mim um político que discrimina negro, gays, diz que gay é doença, que as pessoas não podem ter liberdade religiosa, que as pessoas não podem ter... Esse não me serve. Não me serve. Tu serve falar. Deixa o Marlon falar primeiro. Eu só gostaria de colocar em pauta um assunto. Fica todo mundo dando pancada na Sofia Cavedon. Eu não estou defendendo a Sofia Cavedon, não estou. Eu sei que ela está defendendo o indefensável, já falei isso 500 vezes aqui. Algumas vezes é o indefensável. Mas já está melhorando. Agora fica só concentrado na Sofia. Não pode. Mas é que o parlamentar do muito PT, obrigada, ele só fala de política. Ele nunca vai ser um gestor, ele nunca vai ser um cara de alta cultura histórica que nem eu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele é a segunda linha a nível mundial. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu fazer um esclarecimento aqui a um telespectador nosso que tem um e-mail e que neste e-mail ele tem detetives. Eu não sei se ele é um detetive ou se não é. E ele faz uma denúncia aqui, muito grave, e que ele já mandou uma série de e-mails, o senhor me perdoe, mas é uma denúncia grave. O senhor diz que as pessoas temem a imprensa e eu preciso verificar algumas coisas aqui antes de fazer. Eu não sei se o senhor é o detetive, eu não sei se o senhor é a pessoa prejudicada, então eu vou me resguardar. Eu vou ler o seu e-mail e depois nós vamos ver. Qualquer coisa tem polícia para resolver. Então, desculpa, eu não vou nem ler seu nome nem nada, porque o senhor envolve, assim, entidades e coisas. Eu vou primeiro me resguardar, vou ver, vou conversar com as pessoas aqui e depois a gente leva adiante, por favor. Tá? Eu posso rapidamente falar dos aniversariantes? A primeira aniversariante chama-se Martha Washington. Era uma viúva, tinha 4 filhos, quando conheceu aquele que seria o primeiro presidente dos Estados Unidos, o presidente Washington. George Washington. Vamos falar agora do maior escritor brasileiro de todos os tempos, o fundador da Academia Brasileira de Letras, o homem que todo o brasileiro deveria ler, Machado de Assis.
Essa grande figura estaria de aniversário no dia de hoje. Outro aniversariante é o Graça Aranha, outro aniversariante é a maravilhosa atriz a Jane Russell, lembram? Quando ela fez Todos os Homens Preferem as Loiras, com a Marilyn Monroe. Também a Judy Holliday, lembram dela? Foi uma cantora e atriz muito conhecida à sua época. Outro aniversariante é uma figura que eu admiro, é do PT, eu admiro, votei nele em São Paulo, chama-se Eduardo Suplicy. Eu votei no Suplicy. É uma grande figura. Grande figura, pessoa maravilhosa. Também acho ele maravilhoso. E, finalmente, o Almir Shediac, que infelizmente faleceu, mas foi uma das grandes personalidades da música popular brasileira. Um dos maiores professores de violão do Brasil. Do Brasil, em todos os tempos, Ele compilou o estudo do violão brasileiro com os sistemas modais, compilou o estudo e desenvolveu uma técnica de aprendizado. Você é pianista. Ele está falando que ele é pianista. Isso aí eu sou testemunha. O Almir Shediac era professor de violão e ele morreu muito jovem. Ele desenvolveu uma técnica de estudo do instrumento brasileiro, o violão adaptado à música brasileira, que até hoje é extremamente moderno. E não é lembrado. Né? E não é lembrado. É, na minha opinião, o maior professor de violão do Brasil de todos os tempos. Mas quem é lembrado é a NET, que tem multivantagens para você, dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses no combo multi. Exatamente isso, são só 50 centavos por dia e ainda ganha um ponto adicional extra instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, número 1111, no bairro Menino Deus. Ou ligue para o 0800 200 0901. Vou repetir o telefone, 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição. E o Mário fica aqui fazendo ventríloco comigo. Aqui, oi? Olha aqui, não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O casaco dele, sabe? Vem cá. Eu vou deixar claro. Vamos parar aí, vamos. Não, eles combinaram. Não criem problemas. Não criem problemas nos minutos finais do programa. Eu não estou implicando com o Mário com o verde oliva dele totalmente militar. Deixa ele tá lindo com esse verde. Isso não é verde, isso aqui é marrom. Isso é marrom. Isso é marrom. Não, isso aqui é verde, então tá sujo, porque é verde. A camisa é verde. Não, como que eu vou usar roupa suja? Ele tá me ofendendo. Não lava, fica verde. Diz que eu sou relaxado. Não lava, fica verde. Relaxado, essa palavra é antiga. Tá, e os ministros, os novos 2 ministros na bola 7 do Temer? O Padilha, a Polícia Federal. Amiga é um grande cara. 300, está pedindo que devolva 300 mil aos cofres públicos. Era ministro 100, Padilha, aumentou? chefe da Casa já tratamos Civil. disso aqui. E o Janot, então esse é novo. Doutora, o Janot pede... Não, mas não, mas que eu não venho todo dia no programa. Vamos na infâmia. Não. E o outro ministro é o Mendoncinha, ó. Mendoncinha aqui, ó. Procurador-Geral da República, outro ministro. Com isso, o Procurador-Geral pede para que ele seja denunciado. Com isso, propina. 2 ministros. Com isso, o Temer passa a ter 9 ministros investigados. A senhora usa a tática do PT, como a Dilma tinha 15. Não, está vencido. Está vencido. Como vencido? Eles têm que devolver dinheiro. São ministros do país. O PT está devolvendo. O PMDB vai devolver. O PMDB vai devolver quando chegar o momento da sentença, quando for sentença. Agora, o caso do Padilha... Ninguém do PT está devolvendo porque se foi para a campanha. Agora, aqui, os ministros do governo interino estão indiciados pela polícia. Foi para a campanha? Eu quero saber. Tá. Eu quero saber. Não, a senhora vai saber. Eu quero saber as panelas, porque as panelitas não estão na rua contra os ministros corruptos. Porque as pessoas estão dando tempo ao tempo. Não adianta achar que o Temer vai entrar ontem e amanhã vai resolver. Não, mas os ministros, Carla. O grande é para resolver fácil. Os seus amigos que são deputados. Imagina o Mendoncinha não pode andar, mas não podemos encerrar o programa para a feita. Ele tem resolvido. Não é certo ter ministros investigados, nunca achei do PT, também não acho do Michel Temer. Mas acontece que o que a gente está percebendo? Encontra-se um ministro investigado, geralmente esse ministro cai. Antes, no governo Dilma, ninguém caía. Pelo contrário, como não? se colocava um documento em branco para que as pessoas que tinham interesse... Não, estou misturando. Por que o parlamentar... Está misturando, porque o Lula não é réu. Não é réu.
programa está terminando. Ele é. Logo depois do Jornal da Pampa para mais um encontro querido, agradável, tranquilo, como todo Atualidades Pampa. Assim, com calma, tranquilo, mar, calmo, beijo. Gente, dá paz e amor. Só paz e amor nesse programa. Beijo. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.